Olá, meu nome é Everton Santos e nessa videoaula estarei explicando como implementar um código aplicando média aritmética em Dart. Certo? Vamos lá à nossa questão. Primeiro nós temos o seguinte, o tema da questão aqui que é média aritmética. Então antes de começarmos a implementar, vamos aqui passar para entender como é que funciona a média aritmética independente do código. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma situação que eu tenho 4 pessoas, certo? E essas 4 pessoas, elas fazem depósitos. É mais ou menos a contextualização do que vai pedindo na questão. Então, essa primeira pessoa aqui, ela deposita R$1, essa pessoa deposita R$2, essa pessoa deposita 3 e essa pessoa deposita R$4. Aí vem a pergunta, qual o valor médio que essas pessoas depositam? Ou seja, uma pessoa genérica dentre essas 4 deposita qual valor? Para poder saber qual o valor médio do depósito, não o valor de cada pessoa, nós utilizamos a média aritmética, que nada mais é do que somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 e dividir essa soma pela quantidade de pessoas que fizeram o depósito. No caso, 1, 2, 3, 4. Então, fica sendo que aqui 1 mais 2, 3, 3 com mais 3, 6, 6 e 4, 10, dividido por 4. Simplificando aqui por 2, dá 5 meios. E aí 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, o valor médio do depósito é 2,5. É como se cada pessoa, na média, tivesse depositado este valor. Tá bom? Passando aqui para a fórmula, seria o seguinte. Eu teria aqui A mais B mais C mais D, que são as pessoas, dividido pela quantidade, né? A, B, C e D. 4. Se eu tivesse 5 pessoas, A mais B mais C mais D mais E, dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a média aritmética, tá? Que nós aplicaremos no código em Dart. Passando agora aqui para continuar nosso enunciado. O próximo tópico, ele fala o seguinte. Escreva um algoritmo em Dart e calcule o total acumulado no cofre até agora. O algoritmo deve receber um nome e uma lista de valores. Mostre na tela o total acumulado nessa lista e a média, olha a média aqui, média de depósitos e o total acumulado. Ó, aqui é uma coisa e aqui é uma outra coisa que o algoritmo pede, certo? Primeiro vamos transformar isso aqui em código. Vamos lá então, parte por parte. Primeiro, nós temos aqui um algoritmo com total acumulado. Para poder aplicar um outro conceito, vamos criar funções, certo? Então, criaremos uma função para poder calcular a média, uma função para calcular o total acumulado da lista e uma função para poder mostrar, somente para poder didatizar. Poderia ser somente uma função? Poderia, mas faremos 3 para poder treinar esse conceito. Então, vamos aqui à codificação. Primeiro, vamos criar aqui nossa função principal, que é void main, para poder conseguir mostrar as coisas. E ela pede o seguinte, deve receber o nome e uma lista de valores. Então, vamos lá. String nome. E vamos colocar aqui, olha. Nome da pessoa. E agora eu vou ter aqui uma lista de valores. Como é que eu declaro uma lista em Dart? Lista de valores. O valor, como é que esse valor tem que entrar? Normalmente os valores vêm em double, que é com aquele pontinho flutuante, né? O ponto 20, 20,53 e etc. Então, double, fecha aqui e vou botar valores. Eu vou logo inicializar esse aqui para poder não perder muito tempo.
e vou colocar aquele mesmo valor que nós temos lá na questão. 1, que está aqui embaixo, tá certo? 1, 2, 3, 4. E o nome eu vou também inicializar logo com o nome que pede aqui na saída, que é Cristiane. Para poder inicializar a string, eu coloco entre aspas duplas ou simples. Eu prefiro sempre colocar as duplas. O nome da pessoa é Cristiane. Pronto, criei minha void main. Criarei agora uma função para poder pegar o total acumulado dessa lista. Então eu vou botar aqui abaixo para poder ficar didático no momento. Então eu vou colocar. Primeiro ponto, qual o retorno que eu preciso ter? Eu quero retornar um valor em tese inteiro. Então, int, tá certo? Qual o nome dessa função? Calcula total. Certo? E aqui dentro eu vou colocar um return. Depois a gente vai organizar isso, mas return só para não ficar dando esse errinho. Então, o que é que calcula total terá que fazer? Ele recebe uma lista de valores e um nome. O nome eu não preciso fazer nada aqui, eu só preciso da lista de valores. Então, aqui o que é que eu vou ter? No meu argumento, eu terei uma lista de valores. Então, list double valores. Então, ele recebe a lista de valores. O que ele precisa fazer? Ele precisa calcular o total. Como é uma lista, eu não preciso me preocupar em fazer loops, nada disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função chamada reduce. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável aqui, var total, que vai ser igual a valores.reduce. E aqui que vem a coisa interessante. O que eu quero fazer nesse reduce? Eu quero somar dois números até chegar ao final, né, da lista. Então, eu vou fazer aqui num1 e aqui colocarei num2. Num1, num2. E qual é o retorno? Eu vou colocar num1 mais num2. Como é que funciona o reduce? Como eu estou usando o visual... Aqui só faltou uma coisa aqui. Pronto, agora tá certo. Como eu estou usando o Visual Studio Code, eu vou fazer o seguinte. Coloco o mouse aqui em cima e ele... Deixa eu só apagar aqui. Coloco o mouse aqui em cima e ele me explica o que é que ele faz. Tá vendo aqui? Ele trabalha com iteração. Então, ele fará para mim o cálculo iterando todos os valores, passando, né, por todos os valores da minha lista e me retornando um valor. E esse valor daqui, ele ficará nessa variável chamada total. E no meu retorno, eu vou dizer que eu quero retornar, ao invés de retornar 1, que é para poder não dar erro naquela hora, eu vou retornar total. Então, com isso aqui... deixa eu só mudar aqui o tipo de retorno, que eu botei int. Vamos colocar double. Ou então, tem que colocar int aqui. Vamos melhorar isso. Vou botar int aqui e vou colocar... Eu pusei aqui um int.parse. Só para poder não perder a essência do retorno ser inteiro. Ali não dá. Então, vamos mudar aqui o retorno para double mesmo, tá? Eu não vou fazer corte no vídeo para poder ficar, para vocês verem do zero mesmo a construção. Então, vou botar aqui double e aí pronto, retira aquele erro. Então, o que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar um valor que vai ser a soma dos valores que entrarem aqui. E essa soma aqui dos valores ficará aqui na opção de total. Certo? Passarei para a minha próxima função. Nessa outra função, eu quero calcular a média dos depósitos. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou aqui, normalmente, double, calcula média. E o retorno, eu vou dizer que ele vai retornar para mim média. E eu vou declarar agora aqui média, para não dar esse erro.
Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui var média. O que é que vai ser minha média? Repare, eu tenho aqui a minha função que retorna já o total. Se média aritmética, a gente já sabe que é o total dividido pela quantidade. Eu não preciso calcular novamente a quantidade, eu já tenho. Só preciso dividir pela quantidade de valores. Então, eu pegarei e na minha função entrará uma coisa, qual é o nome dela? Desculpa aqui. Vai entrar list, double, quem que vai entrar? Valores. List, double, valores. O que eu farei aqui dentro? Eu vou dizer que a média vai ser igual a qual é a minha função que já calcula para mim o total, que vai me dar um retorno. Vai ser calcula total, que vai entrar valores, que é a minha lista. Ele vai me dar um retorno, ele vai me dar um retorno de um número, que é o total. Quando eu chamo essa função aqui, é como se eu estivesse colocando esse valor de total aqui no lugar. Então, total virá aqui no lugar onde tem calcula total, que vai entrar com parâmetros valores. Então, entrará aqui essa lista. Essa lista vai ser aplicado esse cálculo que está nessa função e vai me dar um retorno. E esse retorno eu utilizarei dividido pelo tamanho da minha lista. Então, como é que eu faço isso? Para saber o tamanho da lista, eu boto valores.length. E aí eu tenho a minha média. Então, agora eu já tenho uma coisa que calcula o valor total. Tem uma outra função que calcula a média. E agora eu preciso imprimir na tela. Então, faremos mais uma função, somente para poder treinar, tá certo? Mais uma função imprime tela. Imprimir resultado, tá? Então, mais uma função. Dessa vez, void. Porque eu não quero que ela tenha um retorno, só quero que ela mostre. Então, void imprime tela. Faltou colocar aqui os parâmetros, desculpa. E aqui em imprime tela, eu quero o quê? Print. E quem é que eu quero imprimir? Vou botar o ponto e vírgula aqui para passar o erro. Eu quero imprimir dessa forma aqui. Cristiane já tem não sei quanto. É isso aqui que eu quero imprimir. Vamos só ajustar aqui para poder ficar uma coisa organizada. Eu colocarei em 2 prints, tá certo? Esse primeiro print. Vou tirar aqui o comentário. E aqui eu teria um outro print que é para mostrar a média. Poderia ser apenas um, viu? Mas para poder ficar mais visível, eu colocarei em 2 lugares. Pronto. Então, o imprime tela, eu quero que ele imprime isso aqui. Só que no caso, onde tem o nome e os valores, eu quero que ele utilize variáveis, não é isso? Para poder mudar à medida que a pessoa for mudando a entrada. Então, se a entrada mudar, eu quero que isso aqui mude também. Então, eu vou colocar aí alguns argumentos aqui na minha função. Então, por exemplo, eu quero que entre o nome. Então, eu quero que entre uma string nome. Eu quero que entre também o meu calcula valor. Ou seja, eu quero que entre um double valor total. Vou botar aqui total para facilitar. E eu quero que entre também um double média. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Cristiane não é um nome, então, ao invés de deixar aqui o nome Cristiane, eu colocarei o seguinte. Eu uso aqui o cifrão. Eu vou colocar sempre com chaves para poder acostumar. Mas só precisa colocar chave se tiver uma operação maior. Mas aqui nome, tá certo? O cifrão para aparecer eu boto barra cifrão. E esse valor aqui de 10 guardados é o valor total. Então, substituo aqui os 10 por total.
E aqui eu tenho a média dos depósitos é de... Aqui eu tenho novamente o cifrão, coloco barra, e o 2.5. 2.5 é o que? A média. Então aqui eu colocarei o quê? Aqui, abre e fecha, e boto média, certo? E aqui já funcionou. O que eu vou fazer agora? Na minha main, eu farei o seguinte. Eu vou chamar duas variáveis, tá bom? Uma variável que vai se chamar, nome já tem, né? Vou chamar uma de total e uma de média. Então, eu vou dizer que var total é igual a quem? Quem é que faz o meu total? Calcula total, que recebe quem? A lista de valores, ele vai me dar um retorno. E eu vou dizer que var média é igual a quem calcula a média, que recebe quem? Valores também. Feito isso, o que eu quero fazer é a minha função para poder imprimir as coisas. Então, imprime tela, ele vai receber o nome, vai receber um total e vai receber uma média. Ponto, vírgula. Então, aqui, quando eu rodar, olha o que acontece. Cristiane já tem R$10 guardados, a média dos depósitos é de 2,5 por mês. Vamos mudar para poder ver se funciona. Está funcionando, tá? Eu vou colocar aqui agora, mudar o nome, botar Everton. Colocarei aqui um valor de 3, 5, 3 e 5, 8, com 2, 10, com 10, 20. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Pronto. Para ter um valor fácil de memorizar. Dou aqui o run novamente. Olha, Everton já tem R$20 guardados, a média dos depósitos é 5 por mês. Essa é a única lógica? Não. É uma forma de fazer, certo? Caso você queira ver o seu código rodando passo a passo, você pode fazer o seguinte. Eu quero ver isso aqui funcionando, então eu vou aqui no lado esquerdo, botão direito do mouse, adicionar parada, e vou aqui na outra função. Eu quero ver isso aqui funcionando, certo? E eu quero mostrar também isso aqui funcionando. Eu quero ver o que está acontecendo no meu código. E ao invés de utilizar o run, eu vou para o debug. Rodando com o debug, ele começa a conectar e aparecerá essa janelinha aqui, que eu vou botando para baixo para poder ver o código rodando passo a passo. Então, olha, nome. Aí ele vai passando, tá vendo? O nome ali já começou a ser Everton. Minha lista, ele me fala que a lista de valores tem 4 elementos. Vou colocando, vou vendo o que está acontecendo. Olha, número 2, quem é? Número 1 mais 2. Poxa, eu quero ver quem é número de 1 mais 2. Eu posso ver aqui em visualizar, adicionar uma expressão. Eu quero saber quem é num 1 mais num 2. Tá vendo? Já sei que é 10. Aí eu vou aumentando aqui. Aí agora, num 2 já é 20. Certo? Acabou. Ele vai me retornar o total. Tá certo? Aí eu venho aqui, passo para frente. Aí ele vem aqui, ó, você viu que ele pediu agora a média. Então, na média, ele vai, chama a função calcula total, que recebe os valores. Tá vendo? Ele faz a conta aqui novamente, mas isso é interno, tá vendo, gente? Ele está chamando uma função dentro de outra função. Retornou o total. Esse total já vai ficar guardado, certo? E agora aqui eu tenho valores length. Vamos ver quem é que é isso aqui. Então, ó, valores.length. Ó, tamanho é 4. Então, ele vai dividir o valor daqui, que deu 20, dividido por 4. Retorna a média. Agora ele vai para onde? Vai para a minha função imprimir tela. Ele pega o nome, certo? Ele vai botar aqui agora, ó, nome e média. Ele vai pegar o valor da média. Ó, ele já começou a escrever aqui, ó, Everton já tem 20 guardados, que é o meu valor das funções que foram calculadas, e agora ele vai ver a média.
Pegou a média. Pronto. Essa é uma forma legal, pronto, acabou o meu código. Essa é uma forma legal de ver o seu código funcionando e entender se a lógica está correta ou não, tá certo? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei não cortar, para poder vocês verem executando do zero. Quaisquer dúvidas ou outras soluções, tem muitas soluções para resolver esse problema, coloca no comentário, tá bom? Obrigado.